Dia! Hoje estou aqui para poder dar continuidade à nossa formação semanal das virtudes e, em específico, hoje iremos trabalhar e falar sobre a virtude da mansidão com o nosso convidado especial, psicólogo Rafael Panucci. Estou esperando ele chegar para podermos começar. Muito bem, já entrou, então já vou chamar aqui. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando por aqui. Olá! Vamos que vamos acenar aqui para todo mundo e a gente vai começar. Então, tem que solicitar, Rafael, para a gente poder começar. Você tem que solicitar para entrar ao vivo. Muito bem, gente. Vamos já começar a nossa fala, nossa formação semanal sobre as virtudes. Hoje iremos falar da virtude da mansidão. Essa virtude que é muito necessária nos tempos de hoje, ok? Quem é que não precisa de coração? Na verdade, quem é que não precisa hoje em dia? Temos tantas realidades que nos cabem hoje, que nos pedem que nós sejamos assim, né? Muito bem, acho que o Rafael está entrando. Olá, Olá, Rafael, bom dia para todos. bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá começar então. Então, gente, essa live ela será uma live espontânea. A gente não combinou nada, então vai ser assim bem mesmo voltado mesmo para que cada um possa mostrar um pouco sobre o que sabe da mansidão e como a gente pode estar ajudando essas pessoas, né, Rafael, a viverem a mansidão. Tanto o pessoal que está aqui agora como quem ainda vai assistir a nossa live, ok? Então você pode se apresentar aí para a gente. Claro, é um prazer estar aqui, Graziele. Agradeço pelo convite, tá? E falando assim rapidamente da minha formação, eu sou psicólogo formado em 2012 e trabalho como psicoterapeuta desde então, tanto na clínica, né, como psicólogo clínico, e também tive alguma experiência com relação à psicologia social dentro de uma ONG que acolhia crianças e adolescentes vítimas de violência e violação de direitos. Fiquei por 3 anos dentro desse trabalho e desde Uhum, então, né, venho aí seguindo na carreira de psicologia como clínico mesmo. Então esse é vamos dizer assim, um resumo do meu currículo prático. Aí dentro dessa uhum, perspectiva que nós vamos trabalhar hoje, né, a respeito da uhum, virtude da mansidão, é algo que eu acredito que todos nós da psicologia, de uma certa maneira, trabalhamos, né, com as pessoas, né, tanto diretamente ou indiretamente. Mas aqui no sim. caso, eu tenho me especializado nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, com a perspectiva da psicologia tomista. Então, para mim, é um tema bastante caro, bastante querido, poder falar da mansidão, das virtudes, porque é uma psicologia que vai mais diretamente nessa direção, né? Onde a gente fala mais abertamente, acredito eu, fica mais à vontade para poder usar esses termos como mansidão, como as virtudes cardeais de uma forma geral. Então, é um pouquinho essa a minha história, minha trajetória. Perfeito, Rafael. Muito bom, muito obrigada. Então, deixa eu me apresentar também para quem está assistindo aí, né? Então, sou Graziele Belém, psicóloga clínica e orientadora de carreira. Trabalho com terapia cognitivo comportamental. Passeio aí pela psicologia tomista e pela logoterapia, né? Acredito que essas abordagens, elas se complementam e ajudam o paciente a conseguir avançar, né? Porque a gente sabe que cada paciente tem suas questões e às vezes tem uma abordagem que não abarca tudo, e aí a gente já entra com outras para poder complementar e ajudar, porque a ideia é realmente fazer com que esse paciente fique bem, fique ok, né? Então é isso. Também trabalho com psicologia clínica, já estou aí há um tempinho atendendo, e o objetivo aqui é a gente poder divulgar sobre as virtudes, né? As virtudes, esse assunto que assim é tão contemplado, pouco falado e muito necessitado, né? As pessoas buscam demais sobre a virtude, as virtudes de uma forma geral. Então, pessoal, quem estiver aí assistindo, divulga para as pessoas, né? Coloca aí no aviãozinho, compartilha, porque essa live ela vai ser muito rica,
né? Nós realmente queremos ajudar as pessoas a viverem a mansidão. Então, para começar, Rafael, vamos falar um pouquinho do que é a virtude da mansidão? Perfeito. É, eu acho que uma coisa que é interessante, no nosso dia a dia, a gente não costuma, pelo menos não no meu círculo social, eu não encontro as pessoas falando a respeito dessa palavrinha, né, da mansidão. É muito Verdade. difícil, né? Parece que é uma palavra que ficou restrita a uma espécie de nicho, né? Algo É quase mais da ordem. paciência, né? O pessoal É, fala mais exato. paciência. E isso é interessante porque quando a gente pensa a paciência, as pessoas também acabam muitas vezes confundindo uma dimensão da paciência que é a tolerância. Uhum, Então eu vejo que uma coisa que eu costumo tentar trabalhar como uma psicoeducação dos meus pacientes em geral, que é compreender a realidade que elas vivem. E vocês já vão uhum, entender onde eu quero chegar com isso. Porque se a gente tem uma dificuldade de reconhecer o que a gente está sentindo, muito provavelmente a gente vai ter uma dificuldade de agir de forma adequada. A gente vai ter uma conduta em cima de uma sensação, por exemplo, de um sentimento, e muitas vezes a situação que a gente está vivendo, ela não pede aquela conduta. Então, eu estou trabalhando uhum. aqui uma ideia de adequação, né? Ou seja, colocar as coisas no seu devido lugar. E a psicologia de São Tomás de Aquino, ela vai muito nessa direção do que ele chama de reto agir, né? Da compreensão sem atalhos, sem fantasiar. Quer dizer, eu estou dando para a realidade o que a realidade está pedindo. E nessa perspectiva, Perfeito. a mansidão, ela aparece como uma dimensão, né? Como uma faceta, como um lado da expressão da temperança, que é uma das quatro virtudes cardeais. Então, quer dizer, se a gente for resumir tudo isso aqui, né, esse preâmbulo enorme que eu estou dando aqui para vocês, a mansidão ela seria uma forma da gente ordenar, né, as nossas paixões, de tranquilizar aquela água agitada, né, que tem aquela imagem turva, você não consegue ver o fundo da lagoa. Então, quando dizer, a gente consegue amansar, tranquilizar, a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Então, eu acho que, grosso modo, o que eu poderia dizer para vocês, assim, de pronto, acho que a mansidão pode ser definida de uma forma bem resumida nessa maneira. Perfeito. E complementando aqui o que você falou, né? Só reforçando, ela é essa virtude que faz parte da temperança, faz parte da mansidão. A mansidão faz parte da temperança, né? Que ela tem por objetivo moderar a paixão e a ira, né? A gente vai Amém. falar um pouquinho sobre a questão da ira. Que ira é essa? Será que a ira é algo que eu nunca posso ter, né? É algo realmente que eu preciso reprimir, ou é algo que eu preciso aprender a moderar, né? Então, pode continuar aí. Eu acho que é outra palavrinha que ficou esquecida, né? Eu gosto muito de trabalhar as ideias a partir das palavras, porque basicamente a gente se comporta de acordo com como nós entendemos as palavras. Acho que o exemplo mais gritante que as pessoas conseguem assim compreender de pronto é quando você encontra aquele sujeito que, ao ver uma pessoa em sofrimento, por exemplo, numa depressão, sem compreender que aquilo se trata de uma condição de adoecimento, ela lida como se fosse uma frescura ou como uma simples condição de tristeza. Então, quer dizer, se ela não entende que aquilo é uma doença, ela está agindo como ela entende. Então, quer dizer, quando a gente fala sobre ira, as pessoas, a ira, né? Aí confunde ira com raiva, com ódio, né? Então, quer dizer, são três palavras que são a mesma coisa, em algum grau podem ser sinônimos. Então, eu acho que a importância da gente compreender o que a gente fala vai na direção Uhum, de uma conduta justa, né? Aquela coisa que encaixa, né? Uma luva que encaixa na sua mão de forma perfeita, né? Ela não sobra e também não aperta, ela é justa. Então a ideia de ser justo com as coisas, com a realidade das coisas,
vai nessa mesma direção de você conter esta ira. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de mansidão, é uma oposição a estar irado, né? A estar sobre algum tipo de domínio, né? De emoções Uhum, contrárias, né? Ou de paixões que vão deixando a nossa cabecinha confusa, né? Eu acho que uhum, a gente pode sempre tirar uma coisa muito útil de um exercício de tolerância, no sentido de uma temperança, que é para nós que trabalhamos com saúde mental, assim, grosso modo, uma redução e uma melhor condição sobre a ansiedade e sobre o estresse. Então, assim, uma resposta muito boa que a gente pode dar para o nosso corpo e para as pessoas que a uhum. gente convive, ao nos amansarmos, né, não ficar irado com tudo o tempo inteiro, é também, né, controlar nossa cabeça, e com isso a gente tem menos preocupação, menos cortisol na corrente sanguínea, né, menos estresse e, consequentemente, Entendi. menos ansiedade, né? Sim, é muito importante, né? Aprender a dominar a si mesmo, né? Isso. Exercitar essa mansidão é no dia a dia, quando eu estou diante do trânsito, quando eu estou diante do meu trabalho, no casamento, né? Que é algo assim que exige demais, que você exercite a mansidão, né? Que você aprenda a ceder, né? Às vezes o companheiro está ali extremamente estressado, e se você estiver estressado junto, aquilo vai explodir. Principalmente se os temperamentos forem explosivos, né? Temperamentos mais voltados para a extroversão. Então, assim, é preciso, gente, ficar atento a isso, né? A ira, então, é algo que eu devo contemplar, que eu devo cultivar? Não, né? A gente não deve estar cultivando a ira, porque a ira em si, ela vai trazer a raiva, a revolta, né? Mas existem sim, Santo Tomás de Aquino fala também, Francisco Fausto fala, é a base que eu tenho aqui das virtudes também, fala sobre, sim, é justo que nós nos indignemos com toda razão perante alguns atos cruéis, né? Atos de injustiça, mentira deslavada, ofensa a Deus, à sua igreja, enfim, ofensa a cada um, o que cada um acredita aqui também na sua fé, é justo que você se indigne. Por quê? Porque aquilo vai ferir os teus valores, né? Então, tudo aquilo que fere os teus valores e os teus princípios vai gerar na pessoa o quê? Uma ira. Ela vai se revoltar, né? Quer falar mais, Rafael? Não, eu tô te acompanhando aqui, fazendo várias reflexões, mas Sim. Sim. se você me der um segundo, eu acho Uhum. que se você, quem está nos assistindo, espero que possa compreender o meu exemplo aqui, é, de coração aberto. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, naquele momento que está descrito na Bíblia, onde Jesus se revolta, que estavam fazendo comércio dentro do templo, e aí depois ele vai, né, adiante, se revoltar, ele quebra tudo lá, pega o chicote, começa a expulsar todo mundo de lá e fala: olha, essa moeda aqui, qual é a face dela, né? Ah, é César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, quer dizer, eu acho que é o único momento que eu me lembro da Bíblia onde Jesus ele representa exatamente o que a Graça está falando. Que é assim, ele se revolta assim, porque Sim, verdade. algumas, algumas sensações, elas não podem de permissividade, né? A permissividade, ela não é a mesma coisa que a mansidão, né? Que é aquela pessoa Uhum. prostrada, né? Ah, estão fazendo ali chacota do fulano, estão fazendo ali comércio indevido dentro de um espaço sagrado, que foi o exemplo dado aqui agora. Quer dizer, então tá tudo Uhum. bem, né? Ah, então eu vou ser manso, vou fazer vista grossa? Não, né? Isso não Isso, é ser manso, exatamente. isso é ser, entre aspas, né, com o perdão aí de quem, espero que vocês não se ofendam. Isso é ser bobo, né? Ser Não pode ser passivo, bobo de né? boa. Exatamente, ser passivo. Então não confundam mansidão com isso, pessoal, né? Se indignar e se revoltar com injustiças, elas são perfeitamente sensações naturais da realidade exposta, né? Como a gente está comentando aqui, dá para a realidade aquilo que a realidade está pedindo. Se você está triste, a tristeza pede recolhimento.
luto, né? Se você Uhum. está vendo uma injustiça e não sente nada, já seria um fator psicopatológico, né? Uma falta de empatia enorme, né? Exato, Então, acho que a gente exato. precisa entender isso, né? E a Grazi foi perfeita, quer dizer, existe sim uma espécie de ira, entre aspas, né? Que nos lança na direção de fazer o que é certo, o que é justo e o que é Isso, bom, né? exato. A questão é como eu expresso essa minha ira, gente. A questão é essa, né? Indignarmos, nos irarmos com fatos necessários, principalmente hoje em dia, que a gente vê coisas assim extremamente que a gente fica muito abismado, que você nem acredita no que está vivendo. De fato, é real e é necessário se irar. A questão é como eu coloco a minha ira. Porque acontece muitas vezes, né, Rafael, da pessoa ela ter um motivo muito claro para ela se irar, vamos supor, vamos colocar em condição de trabalho. Ah, no meu trabalho eu fui injustiçado. Beleza. Você tem toda a condição do mundo para você se irar. Porém, aquela pessoa, vamos supor que ela não domina as emoções dela, né? E aí o que que acontece? Ela perde as estribeiras, como a gente fala, ela se ira muito e ela acaba, né, xingando o chefe, xingando todo mundo, ela se revolta. O que que acontece, gente, diante dessa situação toda? Ela perde a razão. Por E quê? Porque ela, né? E o emprego? Porque ela não soube dominar as emoções, né? Ela não soube controlar suas emoções da forma correta. Então, não é que eu não vou mirar, eu até posso mirar, mas eu preciso aprender a expressar essa minha ira de forma assertiva. E aqui vai entrar a terapia. Poxa, eu vou aprender a identificar aqui nesse momento, né? Eu gosto muito de usar a terapia cognitivo-comportamental para isso. Então, assim, opa, identifiquei na minha situação atual que eu tenho sim esse gatilho de raiva. Esse sentimento, para mim, ele é muito forte. Beleza. Mas aí, eu vou deixar essa raiva me dominar? Quais são os pensamentos que surgem na minha cabeça? Aí daí vem, né? Ah, estou sendo injustiçado, ninguém gosta de mim, esse emprego é uma droga, realmente eu não mereço ser feliz, enfim, cada um vai trazer as suas questões aí de pensamentos. E quais são os sentimentos que surgem? Surge raiva, Graziele, ira, tenho vontade de avançar em cima da pessoa. Beleza, todas essas coisas são muito legítimas, mas o teu comportamento é que precisa ser diferente, né? Porque se a pessoa se deixa levar, pera, eu vou avançar na pessoa, ok, vão aguentar as consequências então. Então, é aqui que vai entrar o processo da terapia da pessoa entender, pera, eu preciso aprender a identificar que eu tenho sim um gatilho, e aí entra muito a questão também dos temperamentos, né, Rafael? Porque às vezes tem temperamentos que eles se iram por determinadas situações. Por exemplo, eu acredito, né? A gente sempre existe uma questão, mas eu acredito que eu seja um temperamento colérico. Então, tem algumas situações ali que, opa, dispara em mim alguma situação ali. Poxa, eu me iro, né? Eu fico revoltada, mas como eu já tenho essa consciência de que certas situações de injustiça me revoltam, eu não vou deixar que essas emoções me dominem. Eu vou aprender a dominar essas emoções. Então, aí é que entra, gente, o processo de autoconhecimento. Eu me conheço, sei quem sou, sei das minhas qualidades, mas sei também dos meus gatilhos, dos meus defeitos. Então, eu vou me administrar e tomar cuidado para aquilo não me levar por água abaixo. Faz sentido aí, Rafael? faz todo sentido. Eu acho que eu vejo no consultório, é, nesses quase 11 anos já fazendo clínica, eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade grande de entender que a autovigilância não é a mesma coisa que um aprisionamento da rotina da pessoa. Então, quando a Graziele fala sobre o seu temperamento, e ela descreve que, já que eu sei que sou assim, então eu vou ter uma autovigilância para que eu não perca as estribeiras, assim, né, com Perfeito. determinadas situações. Quer dizer, Exato. ela está dizendo, em outras palavras, que ela é uma pessoa mais livre. Então, essa parece até uma certa contradição, porque a gente vem na nossa educação formal e informal, a gente tem muito uma cultura da liberdade como algo solto no ar. É uma Uhum. libertinagem,
né? Então, assim, Uhum. nossa, meio que deixa a vida me levar. Só que veja, se eu deixo a vida me levar, se a Graziele deixasse a vida levar ela numa situação colérica, né? Ela ia quebrar tudo. Quer dizer, ela não pode deixar a vida levar, né? Então, se eu correspondo diretamente às paixões, sejam elas quais forem, eu sou escravo de uma condição que é Perfeito. basicamente primitiva. Quer dizer, o meu gato aqui, quando tá com fome, ele vem pedir comida. Se eu puxar um pelo dele, ele me arranha, né? Ele não vai ali, né? Ai, vou me controlar, porque, Ficar né? Não, manso, né? exato, né? Então, quer dizer, Sim, autoconhecimento, ele não é uma resposta direta à mansidão, mas ele pode te levar, sim, a compreender a situação, e isso significa que você entende o que você está sentindo. Então, quer dizer, o que que eu faço a perfeito. partir do que eu sinto? Aí que tá, Isso. vamos dizer assim, a chave da coisa, né? O que que eu faço a partir do que eu sinto? Essa vai fazer a diferença, por exemplo, no espaço organizacional, e que é um espaço assim massacrante, né? Vamos concordar. Tinha um professor no ensino médio, ele dava um exemplo sensacional. Ele falava assim: olha, pessoal, o espaço dentro de uma instituição é como se fosse uma caixa cheia de caranguejo. A hora que um tá saindo, o outro pinça você por baixo e puxa de volta para a caixa, e ninguém sai de dentro da caixa. Então, quer dizer, existe ali uma. Eu sei que pode parecer uma perspectiva pessimista, mas a concorrência, acho que dessa imagem da caixa de caranguejo é clara. Quem está no espaço de trabalho tem sempre sensações. Você vai trabalhar às vezes num dia, só que você nunca sabe se o seu colega de trabalho está almejando o teu cargo ou não. Ou está querendo uma promoção. Ou você não conhece o escrúpulo do colega do lado. O que que ele é capaz de fazer para conseguir alçar voo na carreira. Então, quer dizer, é mais nesse sentido que ele estava dizendo. Então, olha só Tá. como isso tudo é cheio de emoções. Então, imagina o que que não Sim, vai despertando, né, nas pessoas. E como sim, ser manso, né, num espaço como esse. Eu acho que perfeito. é um super desafio, né? Então, É, a terapia vai ajudar muito nisso. Muito. A pessoa vai se sim. conhecer e vai poder ter instrumentos, né? Para poder falar Uhum. assim, não, peraí, agora não é hora para isso, né? Ou, se eu quero corrigir o meu colega, quais são as formas adequadas de fazer essa correção? Não vou lá e dou um soco na cara dele, né? Não, vou procurar os meios, né, mais Exato. adequados para fazer isso. Saber dominar, então, as suas paixões, né? Dominar a sua ira, Isso. e reconhecer ali que sim, eu posso ser manso, eu posso ser humilde. E quando se existe esse reconhecimento de que eu posso ser manso, que eu posso ser humilde, gente, é muito legítimo para você, porque você cresce, você se desenvolve, você deixa de ser instintivo, como a gente às vezes escuta por aí, o ser humano é instintivo? Não, o ser humano não é instintivo, tá? Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Então, nós somos também o nosso racional, nosso cognitivo, nosso intelectual. Então, tudo isso é preciso ficar atento. Puxando um gancho que o Rafael trouxe sobre a questão do ambiente organizacional, concordo com você. Realmente, o ambiente organizacional, muitas vezes, ele pode ser massacrante, e daí a importância dos gestores, né, coordenadores, ficarem atentos a cuidar da saúde mental desses trabalhadores. Com Procurar certeza. psicólogos para fazer treinamentos na empresa, procurar fazer o treinamento da inteligência emocional, fazer o plantão psicológico organizacional dentro da empresa. Então, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque o trabalhador, quando ele chega, o colaborador, enfim, ele chega ali, ele não só chega para trabalhar, vamos supor, numa loja, ele chega com a família dele destruída, às vezes, ele chega com o casamento dele cansado, às vezes, ele chega de uma discussão, às vezes, ele chega, sei lá, pegou um ônibus e ele se estressou com fulano que bateu, cotovelou ele. Então, assim, é uma série de coisas que acontecem ali que a pessoa chega ali. Nós somos um todo. Eu sempre gosto de dizer, nós não somos fragmentados. Somos um todo, somos todas as áreas. Somos social, somos espiritual, somos família, somos conjugal, somos tudo. E aí você está ali no bolo todo. E aquilo, logicamente, vai atrapalhar na empresa, se a pessoa vai atender mal, às vezes a gente escuta, fulano me atendeu mal, mas espera, qual foi o que que fulano passou, né? Fulano está cuidando da sua saúde mental, está fazendo terapia? Então, assim, esses são pontos importantes que a gente também traz para reflexão.
né? Para os gestores ficarem atentos, vamos cuidar desse pessoal, cuidar da saúde mental desse povo, porque não adianta só demitir, porque depois vai ter que contratar de novo, mas se não cuidar da raiz, não vai adiantar, né? Mas vamos voltar falando aqui. Francisco Fausto fala da questão das iras cotidianas. Rafael, eu gostaria de falar sobre isso aqui. Eu trouxe aqui algumas frases que ele mesmo trouxe, que são as iras cotidianas que a gente conhece. Então, o que que acontece? Muitas vezes frases como explodi, né? Não aguentei. Esse vai me ouvir. Espera que você vai, que eu vou te apanhar lá na frente. Espera que eu vou te bater lá na frente. São expressões frequentemente, né, adicionadas de palavrão e injúria, mas que trazem essa questão da ira, né, da vingança e tudo mais. E aí Santo Tomás, de acordo com Aristóteles, menciona três tipos de ira ruim. Eu vou trazer a ira aguda, que é a pessoa que se irrita logo por qualquer motivo, leve, que a gente pode dizer que é aquelas pessoas geralmente têm um temperamento mais colérico ou sanguíneo, e naturalmente elas vão, se elas não dominarem suas emoções, se elas não entrarem nesse processo de autoconhecimento, elas vão o quê? Vão se deixar levar por essa ira aguda, né? Bateu no trânsito, xinga, não sei o que, aquela coisa toda. A ira amarga, que é da pessoa que guarda a ira por muito tempo e não tira da memória, chama-se a ira encerrada nas vísceras, que eu acho que a gente pode falar que são os temperamentos mais, acho que melancólico, que guarda muito, o colérico também guarda, mas ele solta mais, né? E a ira difícil ou vingativa, que é a dos que não param até darem um troco, se possível, em dobro, que é a famosa vingança, né? E Santo Tomás não teoriza. Conhece o ser humano e em algumas dessas classificações provavelmente nós nos reconheceremos. O que você acha sobre isso? Faz sentido? Faz. É um tema tão grande, né? Você vai falando, eu vou fazendo tantas ligações, meu Deus. Sim, Mas sim. E vai refletindo, né? É muito importante. Essa é a proposta mesmo. eu acho que o que eu posso tentar contribuir nessas três perspectivas sobre a forma de se experimentar uma ira, eu Uhum, penso o seguinte: a vingança, ela está em todas as três, né? Independente da sua condição de temperamento, porque na verdade o temperamento ele vai, vamos dizer assim, ele vai mais ou menos jogar suas emoções dentro de um padrão, que é o padrão que você vem de fábrica, né? Então, é. colérico, melancólico, né? E fleumático, por aí, e assim por diante. Então, eu penso o Uhum, seguinte: a, quando um ser humano tem ali nos seus primórdios, ali na sua mais tenra infância, uma primeira situação de frustração, pode ser, sei lá, um brinquedo que você não pôde ter, ou uma atenção que você não teve. Nós já muito pequenos a gente já sente uma indignação, uma espécie de ira, né? uhum. E aí às vezes a criança vai ali, belisca o bebê no berço, porque é o irmãozinho mais novo que nasceu e tá com a atenção toda para ele. Então quer dizer, o que que é esse movimento? É um movimento quase de Caim e Abel, né? Que a história começa começa mais ou menos Começa assim, caótica, né? né, entre os irmãos, né? Então o que acontece? Eu não quero que você exista. Porque a sua existência ameaça a minha, né? Ou ameaça o meu lugar de destaque. Então a gente Uhum, começa a observar uma espécie de compreensão primitiva do ego. E a gente não desenvolve isso, a gente simplesmente vai vivendo, né? Vai crescendo. E aí chega lá no uhum. espaço de trabalho, chega lá na escola, na faculdade, e aí essas frases aparecem. Nossa, fulano vai ouvir. Fulano vai se ver comigo. Sim, E não sei o que lá. Quer dizer, ele tá com o mesmo comportamento de quando ele tinha 5 anos, né? E exato, ele não não, cresceu. não cresceu. Então, e aí eu acho que o ponto que eu queria tocar, a vingança, ela é, na verdade, uma tentativa de mostrar pro coleguinha o quão tristinho eu fiquei. É bem, bem bobinho, mas a vingança é isso. Você fez isso pra mim, eu senti isso. Então, olha só o que eu senti, né? Então, ele quer devolver, ele quer que você também se sinta mal. É, Eu penso, né? Se você quer que o outro sinta alguma coisa que você também sente, por que não fazer algo bom e positivo para essa pessoa, né? E perfeito. essa aqui é uma máxima super difícil das pessoas assimilarem. Muito. Na verdade, isso é maturidade, né? Você conseguir pagar o mal com o bem, Ou bem. né?
Exato. É Também. algo que a gente poderia resolver muitas coisas na nossa vida se começasse a fazer isso, né? Pagar o mal com o bem. Porém, exige maturidade e exige também até uma certa espiritualidade, uma vida de Sim, oração, né? Assim, uma reflexão. Poxa, vale a pena eu me vingar de fulano? Porque às vezes você não se vinga na ação, mas você se vinga no pensamento, no sim. desejo que o outro se dê mal. E, cara, quem é você para poder fazer isso, sabe? Se o próprio Deus morreu por a gente na cruz e salvou a todos, bons ou ruins, quem somos nós para julgar, né? Então Exato. entra aí o primeiro ponto. E aí, continuando, gente, sobre a gente falar sobre a mansidão, vocês estão gostando? Tá todo mundo tão calado, mas está entrando, estão acenando. Deem corações aí, comentem. É fácil viver a mansidão, gente? Vocês acham que é fácil viver a mansidão? No dia a dia de hoje é fácil, né? Então vamos lá. Como combater a ira ruim? Vivendo a virtude da mansidão. Olha aí, Juraci está respondendo aí. Obrigada, Juraci. Tá excelente, coisa boa. Então dê aí em corações para o Instagram entender que essa live ela é importante. Soraya chegando, maravilhosa, psicóloga, bem-vinda. Então vamos lá. Então, como combater a ira ruim? Vivendo a virtude da mansidão, que não é a virtude dos fracos, mas é a virtude dos fortes, né? Só uma alma forte que está com Deus pode controlar as rédeas desse caminho, cavalo indômito. Isso é Francisco Fausto que fala, extremamente poético, é bom demais de ler, né? E aí tem a humildade, que é um dos primeiros pontos. Então, como eu posso combater a ira ruim e começar a viver a mansidão? Exercitando, gente, a humildade, né? Humildade é estar na verdade. Então, quando eu sou humilde, é quando eu tenho coragem de dizer, ok, isso realmente me fez mal, beleza, a pessoa não está certa nisso, mas eu vou me dobrar e eu vou conseguir vencer isso e vou pagar o mal com o bem. Então, o primeiro ponto é a humildade. O segundo é lutando por praticar atos de autodomínio. Os atos de autodomínio não se fazem sem mortificação, né? E aí eu quero trazer uma frase para vocês que é: onde não há mortificação, não há virtude, né? Então, assim, como é que eu faço para começar a vivenciar as virtudes, Graziele? Gente, se mortificar. Não adianta. Não tem remédio, não tem assim, pera, deixa eu pegar aqui uma virtude, agora eu vou pegar a virtude aqui, a mansidão. Não, você vai ter que vivenciar, você vai ter que se mortificar. Trouxe uma frase aqui maravilhosa, que eu gosto muito, de São José Maria Escrivá, que a primeira mortificação é calar. Não repreendas quando sintas a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, né? É isso. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda. Então, gente, assim, não repreendas quando sinta indignação. É aquilo que a gente está conversando, eu e o Rafael. Então, sentiu aquela questão aqui, tem aquela questão aqui dentro que surgiu, não vá agora reagir a ela. Para, pensa, nós não somos seres, já falamos, né, instintivos, somos seres racionais. A gente tem sim sentimento bastante, mas a gente não pode deixar ser movimentado pelo sentimento. A gente tem que deixar o quê? O nosso racional. Peraí, então tem que pensar nas consequências. Poxa, no meu casamento, poxa vida, se eu colocar tudo aqui por água abaixo, tive uma discussão, o marido com a esposa, vou repreender? Tem que pensar, né? Pensa direitinho se é o momento de repressão ou é o momento de você ter a mansidão, porque às vezes existe aquele momento, sei lá, uma vez por mês, tem aquela conversa com o esposo, com a esposa, aí a gente vai alinhar todos os pontos. Isso é muito válido. Isso é maravilhoso. Mas você ficar pontuando todo dia também, é lógico que vai gerar um desgaste na relação. Então, essa frase é muito bacana. Não repreendas quando sintes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte. Tem paciência, né? Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda que as coisas vão se acertando. Olha, Thaís trouxe uma coisa legal aqui. Exercitando o amor ao próximo, tudo fica mais leve e fácil. Com certeza, muito importante, né, Thaís?
é o que a gente precisa, exercitar esse amor ao próximo. Quer falar mais alguma coisa, Rafael, complementar? O que é que você acha sobre o autodomínio? Eu acho que eu posso só contribuir, porque assim, você está falando de uma forma muito completa. Então é bem bacana. Então, estava aqui falando assim, né, pensando aqui com os meus botões. O que a Graziele está falando, e assim, vocês vão entender. Para quem não faz terapia, ou para quem, né, às vezes não teve essa chance de ter essa experiência, nós, psicólogos, muitas vezes a gente precisa dar repertório para os nossos pacientes. Então, às vezes, a gente vai dando realmente exemplos concretos, sugestões e orientações pontuais, né, técnicas. E aí eu estou dizendo isso por quê? Agora a gente está fazendo aqui a nossa live de manhã e eu já tomei meu café da manhã, tudo. Só que eu ainda estou um pouco com fome. Aí o que acontece? Eu vou pensando os exemplos para dar e eu começo a pensar em exemplo de comida. E aí é a mesma coisa quando eu estou atendendo às 7 horas da noite. Eu vou falando com os pacientes, eu vou dando os exemplos, eu vou só falando de coisas que tem a ver com comida. E aonde que eu quero chegar aqui com isso? O que a Graziella estava dizendo me lembrou, né? Obviamente, nós estamos falando sobre temperança em algum grau, né? Que se trata aí da Isso, mansidão. E temperança, pessoal, e aí que eu lembrei de alimentos, né? Quem cozinha sabe, né? Se você for salgar um arroz, né? E você não souber ali a medida certa, fica incomível, você não consegue se alimentar daquilo. Se você não salgar ele, não traz o sabor do arroz, porque o arroz não tem sim, uma grande presença no é paladar. Então, quer dizer, a temperança é literalmente temperar, é deixar verdade, equilibrado os sabores, né? No caso, as emoções. Então, essa é a contribuição que eu acho que dá para perfeito. tirar do que você estava comentando, né? Então, o desafio da vida boa, da vida numa reta ordem, né? Como o professor Sidney também sempre faz questão de lembrar a respeito de São Tomás, né? Da leitura que São Tomás faz das coisas. A reta ordem nada mais é do que você viver temperando, né? Então, assim, eu tenho uma situação no trabalho, uma situação no casamento, como a Graziele falou, e será que é hora para resolver certas coisas? Não, eu não posso esperar um pouco isso, um pouco aquilo. Se você me permite, assim, só para encerrar essa reflexão minha, eu me lembro quando eu trabalhava no acolhimento institucional das crianças vítimas de violência, que muitas dessas crianças, às vezes, mas principalmente os jovens, eles não gostavam de ficar na instituição. Então eles fugiam. E aí depois a Uhum, gente tinha que acionar a guarda, procurar, buscar e tal, e eles voltavam para casa. Na maioria das vezes eles voltavam espontaneamente, mas algumas vezes a gente precisava realmente fazer uma busca ativa junto com os dispositivos da rede, com o CREAS e assim por diante. E aí quando às vezes esses adolescentes voltavam, eu me lembro uma vez que nós estávamos dentro da Casa Lar, que é a instituição de acolhimento, e eu e a assistente social conversávamos com a cuidadora, que é a profissional que cuida das crianças e dos adolescentes 24 horas por dia. Cuida mesmo, de levar na escola, de trazer, de sim, buscar, de participar das reuniões, etc. todo o processo, né? Todo o processo. E aí eu lembro que esse jovem chegou, ela olhou para ele e falou assim: Você tá bem? Aí ele fez assim. Aí ela falou: Não precisa nem falar mais nada. Você comeu? Então você vai aqui pegar um copo de leite, o pão, etc. Vai comer, vai tomar um banho. Amanhã a gente conversa. Quer dizer, não era o momento, né? Não Sim, cabia dar um puxão de verdade, orelha, né? Fazer um escarcéu. Onde você tá? Vai que verdade. não sei o quê, né? Não, tem tempo, né? E aí ele já faz esse processo entendendo coisas extraordinariamente pedagógicas para a vida. Quer dizer, ela me acolheu, ela cuidou de mim, mas amanhã eu vou Uhum. ouvir. Quer dizer, ela não É, esqueceu a consequência do fato de eu ter saído da regra, e ela né? amou, né? Ela amou aquela pessoa naquele Com certeza. momento Exatamente. talvez aquele amor constranja, né? Aquele amor Sim. tão grande, poxa, não mereço, né? Então, assim, E apagar não o bem com o mereço mal, né? pagar exatamente. Exatamente isso. Perfeito. Pagar o bem com o mal é o contrário. Pagar o. É, É, pagar o bem a partir de uma conduta desviada, que foi né? ruim, né?
É, Isso, todo mundo isso. entendeu. A É a hora, Mônica é a disse hora, é a aqui, hora. gente, é a fome, né? É a hora A também. Mônica disse aqui que está muito boa a live. Obrigada, Mônica. Também é uma maravilhosa psicóloga. Gente, vão dando aí corações. A gente vai já já, infelizmente, finalizar, porque o Rafael tem que sair às 10. Eu estou mais tranquila aqui. Bom, para finalizar, então eu trouxe aqui um questionário sobre a mansidão que eu sempre faço nessa live, que a gente vai refletir juntos. Que são, né? Perco a calma com facilidade, caindo em reações desproporcionadas, percebo que a ira é com frequência um reflexo das nossas próprias fraquezas, especialmente do nosso comodismo e da nossa falta de paciência. Então, cada um vai pensando aí suas atitudes. Tenho reações bruscas de cólera, compreendo que a ira é uma fraqueza própria de uma pessoa que não luta por dominar as suas paixões. Exatamente o que a gente conversou aqui, a importância que é nós dominarmos nossas paixões. Não somos nossas paixões. Se você absorveu em algum momento essa frase, eu sou o que sinto, né? Eu sou minhas paixões, pessoal. Não, nós não somos seres instintivos. Quero deixar claro isso, Rafael, porque ainda tem muito esse pensamento, né? Nós somos, gente, razão e emoção. Quem você deixa dominar na sua vida, tá? Obviamente que sentimentos são maravilhosos, vamos deixar fluir. Mas momentos difíceis requerem pensamento e não sentimento, ok? Então, tenho reações bruscas de cólera, já foi. Evito agredir os outros com comentários ferinos ou censuras ásperas. Pessoal que gosta de estar xingando na internet, né? Inclusive, eu tenho até uma pergunta para responder lá no Instagram que uma seguidora fez sobre haters, como é que eu lido com isso, eu trabalho com isso. Então, tá? É exercitar a mansidão, mas depois eu respondo melhor. Então, assim, vejo claramente que a origem de muitas irritações é, com frequência, a dificuldade em aceitar pequenas humilhações ou contradições. Então, às vezes, uma situação ruim para você é uma oportunidade de você exercitar ali a tua humildade e ver a virtude. Dou-me conta de que perder as estribeiras é próprio de almas fracas e, pelo contrário, viver a mansidão exige muita fortaleza, ok? Não vou falar os outros porque são muitas reflexões, né? Mas por fim quero colocar esse último que é: tenho consciência de que a indignação não poderia ser santa se me levasse a ter ódio ou raiva das pessoas que agem mal, pois, né, quem é cristão, somos cristãos aqui, também pode ser que não tenha, quem é cristão ou não, nós devemos detestar e combater o erro, mas amar os que erram. E essa é uma das maiores dificuldades, maiores obstáculos, né? Que é você não condenar, gente, a pessoa, mas você vai condenar a situação, a consequência, né? Então, só um exemplo prático, gosto muito de trazer trânsito, porque acho que trânsito deixa o outro muito estressado. E aí tá aqui o trânsito e alguém te fez uma barbeiragem. E você imediatamente pode xingar a pessoa. Atenção, vamos condenar não a pessoa, porque a pessoa está naquela condição limitada, talvez ela não tenha enxergado ainda o mal que ela fez. Mas vamos condenar a situação, né? Porque a pessoa a gente ama, tenta pelo menos amar, eu sei que é difícil, mas e condena a atitude, tá certo? Bom, pessoal, vocês gostaram da nossa live sobre a mansidão? Gostaram do Rafael? Comentem aqui, deem corações para essa live. Comentem nessa live também o que vocês acharam. A gente gosta, né? Precisa de comentários nas nossas lives para saber o que vocês estão achando, para gerar engajamento. Tá bom? Deem corações aí, comentem. Vou tirar aqui uma selfie da gente. Um, dois, três já. Pronto, só para deixar registrado. Agradecer sua presença, Rafael. Muito obrigado por tirar o seu tempo, sua Obrigado eu. disponibilidade para poder esclarecer aqui para a gente sobre a virtude da mansidão, complementar aqui, fazer essa dupla, muito bacana. Juraci está dizendo aqui que foi muito bom, a Malu entrou agora, seja bem-vinda, a gente já está acabando, mas você pode assistir a gravação. E aí, Rafael, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu posso
já que a gente está encerrando, eu acho que da minha parte, quando eu me preparei aqui para dividir esse momento com a Graziele, e já deixo aqui o prazer enorme que foi poder participar com você e da sua audiência, do pessoal que te segue. Digo Realmente foi uma mesmo. experiência maravilhosa, agradeço muito, obrigado, viu? Mas eu Sim, gostaria de fazer aqui uma observação, porque às vezes a gente vive um momento onde a gente procura respostas para cuidar da ira, para tentar saber aonde colocar essa sensação, e a gente vem experimentando, eu acredito que na última década ou mais, um orientalismo muito forte, com ideias de seja como a água, né? Bruce Lee fala isso muito numa entrevista, seja como a água, que vem de uma filosofia taoísta, né? Num primeiro momento, isso é muito interessante e pode ser muito sedutor, mas quando a gente reflete um pouco mais a respeito dessa perspectiva de ser como a água, porque a água toma a forma do objeto, ela contorna a pedra, toda essa coisa mais quase, vamos dizer assim, pré-socrática, né? Uma coisa bem dos elementos da natureza e coisas do tipo. Não é a mesma coisa, não é a mesma perspectiva da mansidão. Não é a mesma perspectiva de uma psicologia aristotélica tomista, aonde a gente está aqui exercitando a identificação, para usar uma linguagem talvez mais próxima da Graziele, em termos de teoria, para identificar os gatilhos, né? Para conhecer os uhum, gatilhos que vão disparar na gente algo que a gente às vezes vai se surpreender e a nossa reação vai ter consequências graves depois. Então, quer dizer, se eu for como a água, eu vou viver em fuga e esquiva o tempo inteiro. Não, eu vou ficar repelindo, né? Eu não vou absorver nada. Então nada me chega, nada me afeta, nada não sei o quê. Cara, isto é impossível, né? Isso é impossível. verdade. Entendeu? O que é para ser feito na perspectiva tomista, ou para a gente poder colocar aqui no exercício da mansidão, é o quê? Reconhecer a realidade e ordená-la, ordenar os nossos Eita. sentimentos, as nossas sensações. Ah, Rafael, o que é ordenar? Qual a diferença disso para o contornar a pedra como a água? Gente, em latim eu não vou saber falar para vocês, mas o professor Sidney, que eu gosto bastante, ele usa muito esse termo da domesticação. A gente tem que domesticar, isso vem de São Tomás de Aquino, que é a ideia de apaziguar com a mão, né? Quase como pegar a sensação, o sentimento e domesticá-lo mesmo. Igual você faz com um bicho, né? Ó, para, senta, dá pata, não sei o quê. Então, quer dizer, como é que eu vou domesticar a ira dentro de mim? Como é que eu vou domesticar a inveja? E assim por diante. Então, eu tenho que pegar esse objeto, entendê-lo e saber onde colocá-lo dentro de mim de maneira que não vá me prejudicar nem prejudicar o outro. Porque a mansidão, ela é uma atitude individual, mas com consequências sociais. Se todos nós Verdade, formos mansos, todo mundo se beneficia disso. Direto e verdade. indiretamente, né? Lembrando que a mansidão não é passividade, gente. A Isso. mansidão é você ordenar, exatamente ordenar os sentimentos, ordenar a ira. A ira chega para ti, como trouxemos aqui, é legítimo se revoltar diante de certas situações, mas como você faz isso é que é a questão, né? Perfeito. É isso. Exatamente isso. Bacana. Muito bom, perfeito, Rafael. Maravilhosa essa live. Gostei muito também dessa live aqui. A Thaís, a esposa, toda orgulhosa aqui. Rafa, profissional excelente, meu orgulho. Bacana. Tô esperando meu esposo falar também aí. Ai, Mas ai. eu acho que é isso, então, assim, e agora realmente eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e espero muito de coração ter contribuído de alguma forma, né? Uhum. Lembrando aqui, só para não ser deselegante, quando eu falo, quando eu dou esse exemplo comparativo e cito essas teorias mais orientalistas, não estou citando-a como descrédito, tá, pessoal? É porque nem Sim, isso é todos que muito vão nos importante assistir, né, ressaltar. não Uhum. são, Sim, talvez não claro. concordem com esse pensamento mais racional, Respeito a né? todos, né? Isso, racional que eu digo da perspectiva aristotélica mesmo, não que os outros pensamentos não sejam. Mas assim,
O ponto aqui é, há uma diferença de conduta com base na compreensão do ser como a água e do ser ordenado. Há uma diferença clara. Tranquilo. Não é isso que eu quis É, dizer, porque a tá? água ela vai com tudo, né? Assim, se ela pode vir com força, ela pode ficar ali parada no cantinho dela, né? Mas a ordenação ela é diferente. A ordenação requer uma domesticação mesmo, e é um exercício, gente. O que que eu faço para exercitar a mansidão? Você precisa ter uma certeza. Hoje eu vou vivenciar a mansidão. Então, claro, atenção para isso. Você vai ter situações em que você vai passar por isso. Se Exato. você quer viver uma virtude, você vai ter situações que te proporcionem isso. Pode esperar, tá? Então já vai se preparando. Quero viver a mansidão na vida? Beleza. Então se prepara porque vão vir situações contrárias, que são as situações que vão te provocar ira, que vão fazer com que você vivencie a mansidão. Mas vale muito a pena a mortificação da alma, porém eleva o espírito. Soraya está falando aqui, parabéns, Grazi e Rafael, orientações e reflexões. Excelente, Soraya, coisa boa ver você por aqui. Vou marcar mais vezes. Se você estiver disponível, vou marcar mais vezes outras temáticas que eu acho que é muito válido, as pessoas gostaram. E a gente pode enriquecer mais aqui as reflexões, né, o dia a dia das pessoas sobre as virtudes, né, gente? Temos tantas virtudes para falar. As virtudes praticamente já estão esgotadas. Para quem não viu ainda as lives das virtudes, eu já fiz várias lives das virtudes, então dá uma olhadinha aí embaixo no meu Instagram e também dá no canal do YouTube que está lá. Mas a gente pode aprofundar, né? Eu tenho um desejo, por exemplo, de falar virtudes e carreira, né? Posso chamar o Rafael para a gente falar alguma coisa sobre isso. E aí a gente vai seguindo. Eu acho que é um assunto assim inesgotável, porque é muito importante. Não é verdade? Eu vou estar à disposição, sim. Eu gostei bastante e acho que é um privilégio estar conversando com uma colega psicóloga que também tem um apreço por São Tomás, pelo tomismo. É uma pena Sim, que isso claro. não seja ainda tão difundido, porque é de Ainda, uma, né? né, é de uma beleza ímpar. Muito legal. Sim, sim, mas a tendência é cada vez mais aumentar, melhorar. As pessoas não conhecem, né? Elas vivenciam as virtudes sem saber de onde vem a fonte, né? Fala-se sem saber da fonte, a gente está revelando a fonte. Então é isso, gente. Obrigada por vocês terem assistido, obrigada pelos corações. Muito legal a participação de vocês, né? Vamos nos despedindo, então, para uma próxima. Comentem embaixo aqui sobre a nossa live, o que vocês acharam, quais foram os aprendizados. Sempre ficam aprendizados bacanas e decisões. Tá bom? Beijo para todos. Obrigada, Rafael. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.